E aí, galera? Imagina uma IA tão poderosa que devora terabytes de dados para análise em segundos, mas que também pode dominar o mundo. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como o modelo de IA do Cloud Ops 4.6 era considerado o rei da análise de dados, e aí veio o Mythos da Anthropic para fazer uma revolução na inteligência artificial, explodindo tudo numa linha tênue entre a genialidade e o perigo. Bora nessa? Primeiramente, para falar sobre a comparação do modelo do Opus 4.6 com o Mythos da Anthropic, é necessário avaliar as capacidades individuais de cada modelo. O Cloud Opus 4.6 foi lançado em fevereiro de 2026 e é fera para análise de grandes volumes de dados e programação, sendo que ele conta com 1 milhão de tokens de contexto, o que é, né, uma memória vasta para processar grandes volumes de dados, e com isso o Opus 4.6 processa codebases enormes, faz debugging automático e analisa bancos de dados, datasets que deixam modelos como o ChatGPT, né, da OpenAI no chinelo. Parece, então, o Opus 4.6 uma ferramenta perfeita para o seu trabalho em ciência de dados, correto? Mas aí chega o Mythos, né, a mais nova ferramenta da Anthropic, que teve um preview em abril, e simplesmente humilha o Opus em todos os aspectos, né? Pois ele supera o Opus 4.6 em todos os seus benchmarkings, ressaltando a capacidade do Mythos de encontrar 181 exploits, ou seja, vulnerabilidades secretas, em códigos, né, digitais, né, em programação, contra a capacidade do Opus 4.6 de encontrar somente dois exploits. Então, numa analogia, é como comparar o Opus ao Mythos, é tipo passar de uma Ferrari para um foguete, né? O Mythos possui uma potência brutal para insights profundíssimos, né? E aí que reside a preocupação, exatamente nessa capacidade e, sobretudo, o fato do Mythos detectar 181 vulnerabilidades, né, exploits, contra apenas dois do Opus, né? Isso significa que o Mythos tem uma capacidade de encontrar brechas, falhas em códigos muitíssimo superior ao Opus, sendo então a IA mais poderosa para encontrar vulnerabilidades em programação que existe até o momento. Isso mostra o salto de poder, né, do útil para análise de dados, né, com o Opus 4.6 ao risco de aplicações perigosas, né, cybercriminosas com o Mythos. E para entender isso um pouquinho melhor, né, podemos fazer uma linha do tempo em que vemos que são somente 2 meses que separam esses dois modelos, o Opus 4.6 e o Mythos, né? O Opus ele foi lançado de forma disponível como uma API da Anthropic para todo mundo pagar e acessar, usar para os seus projetos reais. Já o Mythos, ele ficou restrito ao projeto Glasswing, que é um projeto, né, que ele tem como objetivo permitir que somente empresas selecionadas testem o Mythos, porque ele é considerado potente demais, é a IA mais potente até o momento, né, com alta capacidade de autonomia de aprendizado, né, e pode escalar dessa capacidade de 181 exploits, vulnerabilidades secretas que ele pode encontrar para bastante mais, né? E isso alertou os sinais da Anthropic, né, que é a empresa responsável, para adiar o lançamento do Mythos para o público por medo, né, dos danos que podem ser causados se
isso cai em mãos de cybercriminosos, né? Poderia ter consequências gravíssimas a nível mundial. Então aí, né, fica um dilema ético, né? Como foi dito antes, do útil para a análise de dados ao risco de aplicações perigosas. Aqui está o pulo do gato, né? O Mitos eleva a análise de dados a outro nível, né? Por exemplo, vasculhar códigos inteiros para prever falhas, né? É uma ferramenta importantíssima para aprimoramento de outros modelos de inteligência artificial, para melhoria da programação, mas e se cai em mãos erradas, né? Ele pode virar uma arma cibernética perfeita para ataques em massa, né? E que pode causar, né? Levar inclusive a guerras, né? É o dilema da IA, né? O mais importante que nós temos até o momento. E o poder para defender bancos e governos, né? Que o Mitos pode fornecer com a sua alta capacidade ou o risco de caos global, né? Então, nesse momento, a Anthropic ela está pisando em ovos, né? Com o lançamento público do Mitos, exatamente devido a todos esses entraves éticos, né? E também de perigo real. E assim, né? Temos um exemplo de como a inteligência artificial ela avança a passos largos, tornando em certo ponto, né, o nosso cotidiano mais prático, né, e para nós que trabalhamos com análise de dados, um aumento de capacidade analítica, um aumento de capacidade de processamento de dados muito grande, muito eficiente, mas também tem o lado, né, de como essas autonomias dessas inteligências, como o Mythos, pode levar a vulnerabilidades significativas, certo? Resumindo, da eficiência prática do opus pro abismo ético do Mythos, Anthropic, de certo modo, voou rápido demais. O que você acha dessa linha tênue? Comenta aí embaixo, né? Aproveita, curte, se inscreve para mais conteúdos em análise de dados, em inteligência artificial no dia a dia. Ativa o sininho, né, para você receber aí. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.